Glória a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. E na manhã desse domingo, louvamos a Deus, agradecemos a Deus por essa oportunidade na qual Ele tem nos dado aqui estarmos nesta manhã para fazer mais uma transmissão da Escola Bíblica Dominical aqui em G2. E hoje, tendo a oportunidade dos irmãos estar aqui presente no total de 50 irmãos que aqui puderem vir com as devidas recomendações e orientações na qual nós temos assim tomado aqui para os irmãos estar de máscara, álcool em gel, para que os irmãos possam fazer sua higienização. E dessa maneira, meus amados irmãos, eu convido você que está em casa, você que está aqui também, para juntos fazermos uma oração, dando início a esse trabalho aqui na manhã deste domingo. Quantos mais assim necessitam de oração? Oremos. Justo e eterno Deus, Pai amado, Deus de Abraão, de Isaac e Israel, graças te damos, Pai bendito, Deus eterno, por essa tão rica oportunidade, Senhor, na qual o Senhor tem nos conferido, daqui estarmos nesta manhã, Senhor, louvando e engrandecendo o teu santo nome, aprendendo a tua palavra, Senhor. Nos oriente em tudo o que deveras fazer, Senhor. Fica conosco, nos orientando, nos dando força, capacitando a cada um, Senhor, na qual irá ter a oportunidade nesta manhã de falar do teu amor, falar da tua palavra, Senhor. Que vidas, Pai querido, Deus amado, possam ser alcançadas, edificadas, consoladas e exortadas, Senhor. É o que te peço e também já te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus amados irmãos, e como de costume, de praxe, a nossa lição, nesse encerramento desse trimestre, mas todas as lições elas traz alguns hinos sugeridos. E na manhã desse domingo nós temos o 153, o 225 e o 305. Vamos louvar assim dois dos hinos que aqui estão. Vamos louvar o 225 e o 305. Logo em seguida estaremos fazendo a apresentação da lição na manhã deste domingo, para você que está nos acompanhando, para você que está aqui conosco, se inteirar do assunto na qual vamos tratar aqui na manhã deste domingo. Dessa feita queremos convidar nosso irmão Leandro, dirigente da Almadalp. Ele vai assim louvar conosco esses hinos aqui sugeridos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor Jesus nos tem dado de estar aqui na sua casa. Vamos louvar o 305 da harpa cristã. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater, ouvir o pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão.
levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós, de jamais lutarmos sós, as flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões dos céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória a alcançar, o mal vencendo avançar e hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. 225 da nossa Harpa Cristã. Na batalha contra o mal, se valente, segue em marcha triunfal, se valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz, se valente. Se valente, pelejando por Jesus, se valente. Nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, se valente. Se o maligno te enfrentar, se valente, lutarás sem recuar, se valente. Seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, se valente. Se valente, pelejando por Jesus, se valente. Nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, se valente. Contra o ismo com poder, se valente. Franco sem o mal temer, se valente. Aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, e serás um vencedor, se valente. Se valente, pelejando por Jesus, se valente. Nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, se valente.
o evangelho a proclamar, ser valente. No Brasil, em terra ou mar, ser valente. Tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Glória a Deus. Graças a Deus, meus amados irmãos, pelos 2 hinos na qual já temos entoado assim na manhã deste domingo, e queremos assim, como de praxe, fazer a apresentação da lição para você que está nos acompanhando aqui, e você que está nos acompanhando de casa, se intere do assunto na qual nós estamos a estudar na manhã deste domingo, encerrando assim esse segundo trimestre de 2020, lição de número 13, 28 de junho de 2020, a batalha espiritual e as armas do crente. Este é o tema da lição na qual vamos estudar na manhã deste domingo. Nossa verdade prática nos diz o seguinte: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Nossa leitura diária. Segunda-feira lemos Efésios capítulo 6, versículo 11, que diz assim: todo cristão diariamente enfrenta uma batalha espiritual. Terça-feira, Lucas capítulo 21, versículo 36, não é possível entrar em combate sem a cobertura da oração. Na quarta-feira, Salmo 124, verso 7, o escape do crente das astutas ciladas do inimigo. Na quinta-feira, Efésios capítulo 6, versículo 13, para vencer no campo da batalha espiritual é necessário vestir-se da armadura de Deus. Na sexta-feira, Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 10, usando a palavra de Deus para resistir às ciladas do diabo. E no sábado, Efésios capítulo 1, versículo 19, que diz assim: a vitória da Igreja de Cristo está garantida pela grandeza do poder de Deus. Glória a Deus. Objetivos da nossa lição. Temos o objetivo geral, que é mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Objetivos específicos. Primeiro, demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha. Segundo, apresentar o campo da batalha espiritual. Terceiro, saber quais são as armas espirituais indispensáveis ao crente. Ponto central da nossa lição: o uso da armadura de Deus assegura a vitória na batalha espiritual. Tópicos da nossa lição. Nossa lição, como assim já vimos, está dividida em 3 principais tópicos. Primeiro, o preparo espiritual do crente para a batalha, dividido assim em 2 subpontos. Primeiro, fortalecidos no poder do Senhor. Segundo, vigilantes em toda a oração e súplica. Segundo tópico da nossa lição, nos diz o seguinte: conhecendo o campo da batalha espiritual, subdivide assim em 3 subpontos. Primeiro, as astutas ciladas do diabo. Segundo, o conflito contra o reino das trevas. Terceiro, as agências das potestades do ar. Terceiro tópico da nossa lição: as armas espirituais indispensáveis ao crente. Primeiro subponto, a armadura completa de Deus. Segundo subponto, as armas indispensáveis de defesa. E o terceiro subponto, a imprescindível arma ofensiva. Síntese do tópico primeiro: a vitória contra o mal somente é possível
por meio do fortalecimento do crente no poder do Senhor. Síntese do tópico 2. O crente precisa conhecer o seu campo de batalha espiritual para que possa guerrear contra o inimigo e receber vitória. Síntese do tópico 3. As armas ao nosso dispor são indispensáveis para resistirmos aos ataques das trevas e permanecermos inabalável. Muito bem. Essa foi a apresentação da nossa lição na manhã deste domingo, na qual você que está nos acompanhando possa assim já ir interagindo e se inteirando do assunto na qual nós vamos estudar aqui na manhã desse domingo. E está aqui conosco também, nesta manhã, nosso presbítero Aldemário, o mesmo é o dirigente da congregação aqui em G2. Está conosco aqui também nosso professor Gicá, o mesmo é o professor aqui da Escola Dominical dos Juvenis. E mais alguns irmãos que aqui estão conosco, que estão já assim em suas devidas salas, como dissemos assim no início, que estamos fazendo sala única aqui, e para os adolescentes, uma sala separado junto ali com a nossa professora Adriana, que também já está ali junto com os nossos adolescentes. E a nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 20. E dessa feita, eu quero convidar assim, nosso companheiro aqui, nosso professor Gicá, ele vai fazer assim a leitura bíblica em classe conosco. Saúde a igreja com a paz do Senhor. A nossa leitura em classe, ela se encontra em Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e alçados os pés na preparação ao evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, contra toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por fim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Glória a Deus. Muito bem, essa foi a nossa leitura bíblica em classe. Temos também aqui nosso texto áureo. Dessa feita eu quero convidar nosso companheiro presbítero Aldemário para fazer a leitura do texto áureo. Glória a Deus. Desejamos cumprimentar todos com a paz do Senhor. Texto áureo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 11.
Glória a Deus. Então, essa é a lição na qual nós vamos aqui, na faixa etária na qual nós estamos fazendo sala única entre jovens e adultos, na qual nós vamos dispor dela na manhã desse domingo. Mas de antemão, para os irmãos que aqui estão e para você que está em casa nos assistindo, domingo que vem nós vamos iniciar o terceiro trimestre de 2020. E a nossa convenção aqui, Hebrei Lima, ela adotou a seguinte lição: séries, doutrinas e práticas cristãs, Atos. Vamos estudar sobre Atos dos Apóstolos, que diz: estudos bíblicos para a escola dominical, cultos de ensino e pequenos grupos, onde o comentarista é o nosso pastor Altair Germano. Vamos dispor de 13 estudos. Vamos estudar no primeiro domingo, que será o próximo domingo agora, a introdução ao livro de Atos. O segundo estudo será a ressurreição de Jesus. O terceiro estudo será o reino de Deus. O quarto estudo será a promessa do Pai. O quinto, a grande comissão. O sexto, a ascensão de Jesus. O sétimo, a volta de Jesus. O oitavo, o batismo com o Espírito Santo. O nono estudo, sinais e maravilhas. O 10º estudo, a igreja e a perseguição. O 11º estudo, o privilégio de ofertar e contribuir. E o 12º estudo, a convenção de Paulo. O 13º, a obra missionária. Esses são as 13 lições na qual nós vamos estudar no próximo trimestre de 2020. E sentado aqui à nossa mesa, antes de começarmos a debruçarmos aqui sobre esta lição juntamente com o nosso presbítero Ademário, mas também está aqui nosso professor irmão Gicar. E eu pedi a ele que ele estudasse a lição dele de juvenis, pois dependendo do quantitativo de pessoas que tivesse aqui, a gente deixaria ele numa sala à parte, mas como não está sendo possível, a segunda opção seria ele trazer uma explanação do que estaríamos estudando na manhã deste domingo na sala dos juvenis. Nosso irmão Gicar. Glória a Deus. Nós temos hoje, como a última lição do trimestre, o chamado glorioso de Deus, que é justamente o chamado para evangelizar. E gostaria de fazer uma pequena observação, que não existe um mandamento que diz que o pecador tem que procurar a igreja, mas a igreja tem que procurar o pecador, justamente onde nós encontramos lá em Marcos, capítulo 16, o versículo 15, que diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, nós temos essa incumbência, nós temos esse ide glorioso, que é um imperativo, é uma ordem do rei para que a sua igreja possa proclamar esse evangelho maravilhoso, esse ide que nós temos que levar. Por quê? Porque já que nós fomos alcançados pelas boas novas, nós temos também que levar essas boas novas para aquele que ainda não foi alcançado, ou aquele que ainda não abriu o seu coração para que essa palavra pudesse entrar. E nós temos aqui nos nossos objetivos, 3 objetivos: seria valorizar a evangelização, que é justamente esse ide, para que possamos alcançar essas almas. Segundo, conscientizar o aluno que ele deve ser um ganhador de almas. Então veja a importância que esse ide ele tem que começar também já pela base. É de suma importância que o crente ele já seja preparado desde a escola, desde da sua base, da sua chegada na igreja, a essa preparação do ide glorioso. Enumerar o que fazer para ganhar as almas.
Então, temos que aprender, temos que, justamente por isso, a nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical, para que haja essa passagem de conhecimento aos alunos, aquele que vem justamente em busca do conhecimento do Evangelho. E aí, a nossa lição ela tem 3 pontos. O primeiro, ele fala evangelização, uma necessidade atual. O nosso segundo ponto, ele fala eu, um pescador de almas. E o terceiro ponto, ele fala quero ir, mas o que devo fazer? E o último ponto, eu em meu nome. E o primeiro ponto, ele já fala aqui que esse ide glorioso, tá? Ele é imprescindível para que possamos levar a palavra do Senhor. Mas ele fala também lá em Mateus capítulo 28 e o versículo 19, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A importância daquela pessoa que foi alcançada pela palavra do Senhor, pelo Santo Evangelho, que ele possa também receber esse batismo do Espírito Santo e o batismo em água. E também em Mateus 28 e 19, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em meu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, já da aula do discipulado, a gente vê a importância também de fazer com que toda a base do Evangelho seja ali pregada, para que o novo convertido ele possa ter esse embasamento teológico e a segurança do Evangelho. Porque, como foi lido aqui no nosso texto, que a nossa luta é contra a carne, é contra as potestades do mal. Então temos que estar embasado teologicamente para que possamos defender este Evangelho, para que o conhecimento da palavra ele não seja vencido por outros argumentos. E um dos pontos aqui também que chama atenção, Mateus 22 e 37. Jesus disse-lhe: amarás o teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Quando a gente é chamado para ser um pescador de almas, nós temos em primeira mão que amar. Porque se nós não amamos, se nós não somos, temos aquele amor, como é que a gente pode transmitir esse ide glorioso? Então a gente tem que ter um amor, amar a Deus sobre todas as coisas. Então quando a gente alcança esse amor de Deus, nós também temos o amor e possamos ir atrás dessas almas para que esse evangelho possa ser alcançado. Mas como é que essa pessoa vai ter essa confiança? Então a gente tem em primeira mão o nosso exemplo de pessoas que fomos alcançados. Nós temos que ser o primeiro exemplo. Então, para que aquela pessoa possa sentir que o evangelho realmente transforma, ela tem que sentir naquela pessoa que está pregando para ela essa transformação, essa mudança que Deus fez primeiro naquela pessoa que está indo levar as boas novas. E o terceiro ponto, ele fala assim: quero ir, mas o que devo fazer? Aí lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, antes se santificai ao Senhor, Deus em vossos corações, e estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Veja só. Antes, santificai ao Senhor, justamente o que eu falei antes. Já que fomos alcançados pelo Santo Evangelho, estamos buscando no Senhor essa purificação, essa santificação,
para que possamos ser justamente o exemplo de palavra, o exemplo de salvação. Porque, do contrário, essa pessoa não vai sentir a firmeza de transformação, de mudança. Então, você em si já tem que ser esse exemplo, você é o exemplo principal. E Romanos 14, 12 diz, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ou seja, então, nossos atos, depois dessa transformação, teremos que responder a Deus. E o nosso último ponto, ele já faz aqui, em meu nome. Então, em nome de Jesus, nós bem sabemos que esse evangelho tem que ser pregado, essa palavra, ela tem que ser levada. Mas o importante é que nós sabemos que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Segundo 1 Coríntios capítulo 3 e 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sabeis que vós mesmos sois de vós mesmos? Então, meus amados, passamos essa transição, passamos que nós não temos mais esse controle, mas sim Deus que nos controla. Por isso que é importante nós cuidarmos do nosso corpo, porque habita no nosso corpo o Espírito Santo de Deus, para que Ele possa nos guiar da melhor maneira, da melhor forma e prestarmos o melhor serviço a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, estamos vendo aí que na manhã desse domingo, os nossos juvenis, que vai de 15 a 17 anos, estariam e estão aprendendo sobre a importância da evangelização. Quem deve evangelizar? Será que é só o adulto? Só o jovem? Homem, mulher? O ide glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é para todo o cristão, desde a criança até o mais ancião. Ele deve levar este ide glorioso. E pontuando tudo aquilo que o nosso professor aqui, Gicá, falou, uma coisa muito importante que você deve massificar na sua mente é que primeiro nós pregamos com os nossos olhos. Primeiro a gente prega com os olhos, depois com a boca. A nossa pregação ela chega primeiro aos olhos de quem está nos vendo, depois aos ouvidos. Como assim? Nosso professor de cá aqui explicou, com a nossa vida. É a nossa vida, o nosso testemunho pessoal de convenção, aquilo que Deus fez em nossa vida, a transformação que Deus fez em nossas vidas. E aqueles que estão a nos observar, vai olhar para mim, olhar para você e ver verdadeiramente aquele irmão, aquela irmã é uma outra pessoa. Ele mudou totalmente, costumamos dizer, mudou da água para o vinho. Houve uma transformação na vida dele. Então você chegou primeiro com a sua pregação aos olhos daquele que está lhe vendo. Aí quando você falar, você vai chegar com a pregação aos seus ouvidos. Aí ele vai dizer, ele vai dar crédito, as suas palavras vai ter credibilidade. Vai ser como Jesus quando falava, Jesus quando pregava, e o povo dizia, eis que surgiu um grande profeta, porque ele falava com autoridade. Mas por que Jesus falava com autoridade? Porque primeiro todos viam o que Jesus fazia, como Jesus se comportava, como Jesus andava, como Jesus falava, e ele tinha autoridade de falar o que estava falando, de anunciar o evangelho, de anunciar o reino de Deus, assim como nós também temos esta autoridade pelo aquilo que Cristo fez por nós. E não devemos fazer distinção de pessoas. É uma coisa que devemos aprender também dentro dessa lição. Não devemos fazer distinção de pessoas, apenas pontuando tudo aquilo que o nosso irmão de cá já falou. Porque o ide de Jesus Cristo para a sua igreja é ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Todos nós somos criaturas de Deus, independente se é cristão ou não, mas todos nós somos criaturas de Deus, somos criação
dele. Então, que você nessa manhã, meu amado irmão, minha irmã, você que está aqui nos acompanhando, você que está nos acompanhando aí de casa, possa ter isso em mente, independente de onde você esteja, como você esteja, do seu grau, da sua idade, você deve pregar o evangelho. Isso é uma coisa que nós aprendemos nessa período de pandemia na qual nós estamos passando. A gente aprendeu a usar as redes sociais para anunciar o evangelho, coisa que a gente não estava fazendo. Eu confesso, pouco fazia. Pouco a gente se utilizava desse meio hoje que você está se utilizando aí na sua casa para assistir, para transmitir um EBD, transmitir um culto de doutrina. E Deus nos fez, nos proporcionou, nos deu essa oportunidade para que a gente possa utilizar esta ferramenta tão maravilhosa para evangelizar as vidas, as nações, onde nós não podemos ir. A internet chega, viu? A internet chega e você chega lá junto também com ela, pregando o ide glorioso, levando o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Viu, meus amados irmãos? Então, que você possa ter isso em mente, independente das circunstâncias, independente de onde você esteja, que o nome de Jesus esteja sendo proclamado, anunciado, seja com sua vida, na sua maneira de viver, na sua maneira de andar, pelos olhos dos outros, você está pregando o evangelho, seja na oportunidade que lhe der, de você abrir a sua boca e pronunciar o evangelho de Jesus Cristo para aquelas almas sedentas e carentes de ouvir a mensagem do evangelho. Que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando os amados. Nosso presbítero, muito bem. Eu quero aqui somente agregar o que o professor Gicá falou da lição dos adolescentes, que é sobre evangelização, que tem tudo a ver com a de adultos, que é sobre batalha espiritual. Porque uma evangelização, ela é uma batalha espiritual. Então a lição de hoje está bem agregada uma a outra. E vamos tirar proveito dessa lição dos adolescentes também para isso. Para mostrar que na evangelização não é para sair de todo jeito. Então há uma preparação espiritual para aquele que evangeliza. E nós, na lição de adulto, nós vamos expor como nós saímos para evangelizar, porque estamos saindo numa batalha espiritual, quais são as armas para isso. Então fique bem atento, porque vamos agregar tudo isso. Né? E para fechar, Elias, quando que o professor Gicá estava falando da evangelização, a gente sabe da importância que é para Jesus a evangelização. Por quê? Porque lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 19, ele está com os discípulos que são pescadores, e ele vai dizer, vos farei de pescadores de homens. E ele está falando para pescadores profissionais, que certamente pegam peixe, né? E aí, dentro da teologia, a gente aprofundando, a pergunta que se faria é, se por acaso se pesca homem? Não, né? Se pesca peixe, né? Mas porque Jesus queria trazer uma linguagem assim, dentro do nível do pescador, com uma profundidade, ou seja, dentro da obra da evangelização, escute bem o que Jesus estava dizendo. Ele disse, olha, vocês estão acostumados a pegar aquilo que está vivo e quando você tira do mar, vai passar a morrer. Porque você vai pegar o peixe que está vivo. Quando botar no seu barquinho, daqui a umas horas ele vai morrer. Mas em mim, vocês têm que evangelizar porque é o contrário. Vocês vão pegar a minha palavra, vai lançar para o ser humano que é um pecador, que estão mortos nos seus delitos e pecados, e ele, por estarem mortos, através da minha palavra, vai passar a viver. Ou seja, o pescador pega o peixe vivo e passa a morrer. Mas evangelizando as pessoas, a gente pega as pessoas mortas, nos seus delitos e pecados, morte espiritual, mas através da palavra, ela passa a viver em Cristo Jesus. Então, por isso, que é importantíssimo a evangelização para nós como os cristãos e adeptos de Cristo. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus por tudo. Queremos assim mandar a paz para os amados irmãos na qual estão nos acompanhando na manhã deste domingo através desta live que aqui está. Alguns irmãos deixando aqui a paz, nosso irmão Daniel Batista, nosso irmão Isaías Gomes da Silva e família, que também pede um versículo. E deixamos para a meditação dos amados irmãos que estão em casa, e nosso irmão Isaías que pediu, e alguns professores na qual estão nos acompanhando também através desta live, devido às recomendações não podem estar aqui conosco, o texto áureo da nossa lição. Revestíveis de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11,
para reflexão, meditação dos amados irmãos na qual estão nos acompanhando, os irmãos que aqui estão também, e vamos refletir um pouco dessa lição aqui na manhã deste domingo, que está nos falando sobre batalha espiritual e as armas do crente. Já encerrando esse trimestre aqui, falando sobre o livro aos Efésios. Lembrando aos amados irmãos que até o nosso pastor Douglas Baptista, no seu comentário no YouTube, ele falou, e queremos reforçar aqui também, que infelizmente, meus amados irmãos, a gente não conseguiu abordar todos os assuntos pertinentes na carta aos Efésios. Infelizmente, São apenas 13 domingos dentro de um trimestre, e a gente não conseguiu mastigar tudo, mas tiramos alguns assuntos, o comentarista da lição tirou alguns assuntos relevantes, ao seu ver, para trazermos para o nosso deleite espiritual. Trouxe essas 13 lições maravilhosas, mas que ainda temos muito mais a estudar a carta dos Efésios. Os irmãos podem continuar estudando, que vai encontrar muito mais ainda na carta dos Efésios. E na manhã deste domingo, nós vamos estudar sobre batalha espiritual. E dentro da introdução dessa lição, tem algumas coisas que nós precisamos, massificar em nós. Evitar dois extremos dentro de uma batalha espiritual. O primeiro extremo que muitos correm o risco de pensar, de se ater a ele, é de ignorar. Isso é utopia. Isso não existe. Esse negócio de mundo espiritual não existe. E quando ele diz que o mundo espiritual não existe, basicamente ele está dizendo também que o diabo ele não existe. Não é isso? Então, é um risco que nós não devemos cometer. Isso não existe. Isso é fanatismo. Mas está aqui na Bíblia. É por isso que estamos estudando na manhã deste domingo. Está aqui na Bíblia. E se está aqui na Bíblia, é porque é verdade. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. Porque foi Deus que mandou os santos homens escrevê-la, inspirada pelo seu Espírito. Ela é verdadeira. Se está aqui, porque é verdade, existe um universo paralelo ao nosso, na qual nós não podemos enxergar, e que neste momento está sendo travada uma grande batalha espiritual. Como já foi falado aqui na mesa, na manhã deste domingo, quando saímos ao campo, há uma grande batalha espiritual para te impedir de alcançar aquelas pessoas para não ouvirem a pregação do Evangelho. E tudo acontece. Quem sai ao campo sabe muito bem o que estamos falando. Quem sai ao campo, quem faz evangelismo, sabe muito bem o que estamos falando. O inimigo se levanta. Recebemos afrontas. Recebemos ameaças. Já fui ameaçado. Mas isso é coisa de quem evangeliza. E para isso temos que estar preparados. E vamos aprender aqui na lição, na manhã deste domingo, como devemos nos preparar para vencer essa batalha. De antemão eu quero dizer que é uma batalha injusta, irmão Ademário, irmão Gicá. É uma batalha injusta. Sabe por quê? Acontece no mundo espiritual, é invisível. Nós não enxergamos, nós não vemos. Mas o nosso Deus, Ele é tão bom, que Ele nos fornece os meios necessários para que eu e você possa guerrear e vencer esta batalha. Quando vimos aqui na lição do nosso irmão Gicá, ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Mas ele mesmo disse: vocês são lançados como ovelhas ao matadouro. Ou seja, nós estamos ali inocentes, a qualquer momento podemos ser atacados. Mas o nosso Deus, Ele é tão bom que Ele nos fornece os meios necessários para que eu e você possamos guerrear, batalhar e vencer. Não é ficar ali, cansar e parar, não, é vencer. E vamos aprender aqui na manhã deste domingo quais são esses meios na qual Deus nos fornece para que possamos vencer esta batalha espiritual. E uma coisa que eu quero que você tenha em mente também, que não podemos ignorar, é que existe o mundo espiritual, que existe Satanás, e outro extremo que nós devemos evitar: supervalorizar. É o outro extremo.
de achar que o diabo é tão poderoso quanto Deus. Ele tem poder, tem sim. Ele faz prodígios e milagres de mentira, faz sim. Está na Bíblia Sagrada, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, que o ministério dele da injustiça veio com grande poder e maravilhas e prodígios de mentiras. Está lá escrito. Então, são esses dois extremos que nós devemos tentar supervalorizar. Ou tem crente que ele atribui tudo ao diabo, não é isso? Tudo que acontece de ruim com ele, não sei o que, foi o diabo. São coisas que nós também devemos evitar. Lamentações de Jeremias vai dizer: de que se queixa o homem? Queixa-se de seus próprios pecados. Então, dentro do discipulado, está aqui também o nosso professor de discipulado, além de ser professor da Escola Bíblica Dominical, é o dirigente do discipulado, professor de discipulado, nosso irmão Gicá. A gente aprende já no discipulado os 3 agentes tentadores do ser humano, que é a carne, o mundo e o diabo. E são contra esses 3 inimigos na qual nós devemos lutar, na qual nós devemos guerrear. E é isso que nós vamos aprender aqui na manhã desse domingo, aprendendo a vencer a carne, aprendendo a vencer o mundo e aprendendo a vencer o diabo, resistindo a ele, diz a palavra de Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A carne, eu quero enfatizar aqui para os irmãos, quando temos a oportunidade de estar no discipulado e falar também, eu digo que a carne não é essa aqui na qual nós podemos ver, tocar, não. Porque tudo que Deus fez é bom. Não é esta carne aqui não, viu? A carne na qual a Bíblia fala aqui, na qual se refere à nossa natureza pecaminosa. Aquilo que desde o recém-nascido até o mais ancião, mais adulto, já tem ela enraizada, já nasce com ela. Natureza pecaminosa. E essa, a gente muitas vezes não pode fugir dela. Não foge, né? Porque diuturnamente ela está aqui dentro de nós. Eu costumo dizer que ela, quando aceitamos a Jesus Cristo de Nazaré, ela é destronada. Mas o que é isso, irmão? Destronada. Ela saiu do trono. Porque quem reinava dentro de nós antes de aceitarmos a Jesus Cristo era a carne. A gente fazia tudo que a nossa natureza pecaminosa queria. A nossa natureza pecaminosa dizia: vai para ali, vai para aqui, faz isso, vai passar uma noitada, vai se embriagar, vai se drogar, vai se prostituir, vai. Era a nossa natureza pecaminosa quem ditava as regras. Mas quando eu e você aceita Jesus Cristo, essa natureza ela é destronada. Ela sai do trono e quem passa a reinar dentro de mim, dentro de você, é o Espírito Santo do Senhor. Foi falado aqui já que nós somos templo e morada do Espírito Santo, mas não pense que ela morreu não, ela está ali só esperando uma oportunidadezinha que eu e você der para ela tomar o trono novamente e começar a reinar de novo, e ela está dentro de nós, e só seremos livres dessa natureza pecaminosa na nossa salvação futura, é quando este corpo que aqui está seja glorificado através do arrebatamento da igreja, através da vinda do Senhor de Jesus Cristo de Nazaré para buscar a sua igreja. E o mundo na qual nós falamos, né, o sistema, não é isso aqui que nós vemos, não. Floresta, o mar, as montanhas ali, não é este mundo que aqui está falando, não. Que isso aí Deus fez para nós usufruir mesmo e é bom. O que fala aqui o mundo é o sistema corrupto, imoral, degradável, direcionado para destruir o ser humano. É o sistema que tenta de todas as formas nos fazer induzir a correr para o mal, para o lado da imoralidade, para o lado da corrupção. É o sistema mudando que é governado pelo segundo agente, o diabo, que ele é o príncipe deste mundo e ele influencia as pessoas. Ele empurra pessoas a fazer aquilo que não agrada a Deus. Então é esse sistema mundano na qual nós temos que resistir e lutar. E essa batalha toda ela é espiritual. Muitas vezes a gente, me permita aqui, irmão Ademário, é só uma ilustração, viu, meus irmãos? O irmão Ademário
Deus nos livre e nos guarde disso. Certa vez ele diz alguma coisa ao irmão Elias, que o irmão Elias não se agradou, faz alguma coisa que eu não me agrado, que eu vinha ficar com raiva, ele se deixa ser influenciado. Aí os irmãos podem perguntar, mas o crente pode ser influenciado por Satanás? Pode sim. Davi foi influenciado. Pedro foi influenciado. O que ele não pode nos possuir, mas nos influenciar, sim. É por isso que necessitamos dos artifícios, da armadura de Deus, na qual nós estamos estudando na manhã deste domingo, para não sermos influenciados por Satanás. Se o crente, agora imagine, se o crente ele pode ser influenciado por Satanás, imagine aquela pessoa que não é evangélica, que não é cristã, que não tem o Espírito Santo residindo dentro dele. Quanto mais esses não serão influenciados, quanto mais esses não serão empurrados a fazer aquilo que não agrada a Deus, que venha de encontro à igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E é por isso que estamos estudando a lição na manhã deste domingo e não corremos o risco de ir para esses dois extremos, ignorar e supervalorizar. O que devemos ser é moderados, porque sabemos que o mundo jaz no maligno, mas que Deus é poderoso para vencer e nos dar vitória a essa batalha. Veja bem, ser moderado. A Bíblia também diz que, por ocasião do sacrifício de Cristo, que esmagou a cabeça da serpente e despojou os principados e potestades, quando triunfou deles na cruz do Calvário, sua atuação ficou ainda mais restrita no mundo, pela presença do Espírito Santo e da igreja. A esta igreja, o Senhor Jesus concedeu poder e autoridade sobre os demônios e todo o poder do maligno, de forma que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus concedeu poder à sua igreja para que ela possa combater, mas para isso é necessário alguns pré-requisitos, meu irmão. Nós não podemos entrar nesta batalha de qualquer forma. Nós não podemos entrar nesta batalha de peito aberto, com as nossas armas, com a nossa armadura, da maneira que nós queremos. E o primeiro ponto da nossa lição, ele vai nos falar sobre o preparo espiritual do crente para a batalha. Nós precisamos nos preparar para esta batalha. Aí ele fala, fortalecidos no poder do Senhor. O apóstolo Paulo escrevendo nos Efésios, ele diz, fortalecei-vos no Senhor. Isso indica que não temos poder em nós mesmos. Que nós, por nossa própria conta, nossa própria força, a gente não tem condições nenhuma de vencer esta batalha. Eu tenho que buscar forças no Senhor. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo. Aí o segundo tópico diz, vigilantes em toda oração e súplica. O apóstolo Paulo, ele escrevendo, vamos falar daqui a pouco os 6 componentes da armadura de Deus, mas tem um sétimo, que o autor da lição, ele traz logo no início, no primeiro tópico da lição, que fala sobre oração, que é vigilantes em toda oração e súplica. Sem oração, meu irmão, é impossível nós vencermos esta batalha. Sem oração, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Aí eu pergunto aos irmãos, a você que está em casa, você também pode fazer a sua pergunta. Nós vamos anotar aqui e tenta aqui da mesa aqui, nós vamos tentar responder para você. Aí eu pergunto a você, quanto tempo eu devo orar? Quanto tempo eu devo orar? Quantas vezes por dia? Para vencer essa batalha. A Bíblia diz alguma coisa sobre isso? A Bíblia diz alguma coisa sobre isso? Meu dirigente, por favor. A Bíblia nos diz, orai sem cessar.
Pronto, Então a Bíblia é uma diz. constante, devemos estar em constante oração. 1 Tessalonicenses 5:17. Muito bem. A Bíblia diz aqui. Quanto tempo eu devo orar? Quantas vezes ela diz? Orai sem cessar. Devemos ter uma vida constante de oração. Ah, irmão, mas eu vou estar em todo canto, todo tempo me ajoelhando. Não. Crente às vezes parece um doido na rua. Não é isso? Isso. Isso. Nosso presbítero fala aqui que em 24 horas por dia Jesus Cristo só pediu 1 hora aos seus discípulos e eles não velascam comigo nem somente 1 hora. Mas nós devemos estar sempre em contato com os crentes. Às vezes na rua parece louco, irmão Ademar. Você pensa que ele está falando sozinho, mas a gente está não, viu? Muitas vezes eu estou andando no ônibus, estou ali caladinho, mas estou conversando com Deus, viu? Eu estou conversando com Deus. Muitas vezes estamos em situações adversas. Não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo no ônibus. A gente entra, está lá, e sabemos que nos dias que nós vivemos são dias maus, não é isso? É uma batalha espiritual muito grande. E essa batalha a gente vence pela oração. E entra determinadas pessoas influenciadas por Satanás para tentar fazer o mal dentro daquele coletivo. E você percebe. Aí você muitas vezes procura uma parada para descer, não encontra. Aí o que é que faz? Começa: Jesus, me ajuda, me dá força, dá livramento, nos guarda para que possamos chegar no destino final. E Jesus nos guarda, nos livra. Já aconteceu comigo várias vezes. E eu clamei ao Senhor, e o Senhor, pela sua infinita misericórdia, nos ouviu, nos guardou, nos deu livramento. E até aqui tem nos ajudado o Senhor. Viu, meus irmãos? Então, Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. O próprio Jesus Cristo, ele não dá uma condição ao crente. Quando ele fala do caminho, ele mostra 2 caminhos. Se for pelo caminho largo, vai acontecer isso. Se for pelo caminho estreito, vai acontecer isso. Mas quando ele vai falar de oração, ele vai dizer: vós quando orardes, ele diz, vós se orardes não. Ele diz, vós quando orardes. Então subentende que o crente, ele deve ter esta prática. É um imperativo. É uma exigência para que eu e você possa vencer esta batalha espiritual. O Jesus Cristo diz: vós quando orardes, orais assim. Ele não diz vós se orardes. Ele diz vós quando orardes. Ou seja, subentendemos que já temos uma prática de oração e ele nos dá um modelo de como devemos orar. A expressão orando em todo o tempo, com toda a súplica e espírito, significa clamar pelo favor divino, em qualquer circunstância e oportunidade. A oportunidade que você tiver, a circunstância adversa ou favorável que você tiver, ore ao Senhor, entregue ao Senhor. Toda decisão que você for tomar, ore ao Senhor, peça orientação ao Senhor, para que Ele te oriente, que Ele vai te orientar como você vai dever fazer para que você possa vencer. Porque muitas vezes a gente só está vendo aqui o aparente, mas no campo espiritual há uma tremenda batalha, uma tremenda guerra. Está sendo travada neste momento uma batalha tão grande que você nem imagina, mas o Senhor, Ele está pelejando por nós e a nossa vitória vem dele. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância. Devemos estar sempre vigilantes. Porque tem crente desapercebido, meu presbítero. Tem crente que diz que ora, que lê a palavra, que está nos cultos. Tem até aqui na nossa lição, que diz assim, ó, no primeiro tópico ainda diz: conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Tem crente que está só frequentando os cultos, conhece as Escrituras como ninguém,
Tem crente que você chega para ele, cita um versículo, ele joga 5 em cima do seu, contestando. Mas sem a genuína conversão, sem uma vida de oração. Aí quando vem a batalha, quando vem a guerra, cai. Mas você está de pé, porque você só conhece um versículo, mas aquele único versículo que você conhece está enraizado. Está enraizado, está nas suas entranhas. Porque muita gente só tem um conhecimento aqui, ó, só está na mente. Mas nas suas entranhas, no seu coração, enraizado na sua alma, para que ele possa vencer, não está. Você dá um versículo, ele joga 5 em cima de você para ali contestar. Então, que possamos estar firmes, conhecendo todas as armas na qual nós devemos lutar, tendo essa vida constante de oração, para que possamos vencer as astutas ciladas do diabo, que é o que fala o nosso segundo ponto, fala sobre conhecer do campo da batalha espiritual. Aí fala o primeiro subponto, as astutas ciladas do diabo. Já estou encerrando aqui, eu vou passar para o nosso presbítero Aldemário, e ele vai dar uma pincelada bem melhor naquilo que estamos estudando aqui, na lição na manhã deste domingo, que fala a expressão ciladas do diabo. Veja, o líder do reino das trevas é identificado como diabo, que significa caluniador e acusador. Indica as armadilhas articuladas perseverantemente pelo reino das trevas. Aí na nossa lição traz assim, algumas das astúcias são. Aí a nossa lição traz 7. Vamos aqui elencar para você, para que você possa entender. Primeiro, confundir a mentira com a verdade. Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5. Ou seja, a passagem fala quando a serpente, ali influenciada por Satanás, usa da palavra de Deus para confundir Eva. E chega a dizer que Deus é mentiroso. Porque não foi assim que Deus te disse, se comereis daquele fruto, certamente morrereis? Aí ele diz, não é assim não. Porque quando tu comer, tu vai ser como Deus. Tu vai ser igual a Deus, é por isso que ele não quer que tu coma. Aí começa a confundir, são uma das astutas ciladas do inimigo. Segundo, deturpar as escrituras. Terceiro, dissimular e induzir a dissimulação, você esconder, não fazer com que você veja, fazer falsos sinais. Quarto, como já falamos aqui, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9, que o ministério da justiça já opera, e opera com grande poder e prodígios e maravilhas de mentiras. Está lá, o ministério da justiça está aí operando. E muitos que se dizem cristãos estão se enganando, porque vê prodígios e maravilhas, mas tudo de mentiras, que é o ministério da injustiça. Quinto, fazer acusações. Ele é ardiloso nisso aí. Ele faz acusações como ninguém. Sexto, semear incredulidade. Colocar dúvida. Aí vem a incredulidade. Começa como os crentes ali estavam, quando Pedro escreve a sua epístola, os crentes estavam dizendo, será que Jesus vem mesmo? E se escuta nos dias de hoje. Desde menino que eu escuto que Jesus Cristo vai voltar e não voltou ainda. Isso é colocar incredulidade no meu e no teu coração, na nossa esperança, mas a Bíblia é enfática, Jesus Cristo ele vem, Jesus Cristo ele vem, e isso já era uma advertência que Paulo dava. 2 Coríntios capítulo 16, uma das advertências que Deus dava aos crentes ali em Coríntios, ele dizia assim, ó, Maranata, Jesus vem. Então se prepare, se consagre, esteja sempre tendo uma vida de oração, se revestindo de poder, porque Jesus Cristo ele vem, e vem para buscar uma igreja preparada. Ele não vem preparar a igreja não, ele vem buscar uma igreja preparada.
Existe já uma igreja triunfante, mas existe também uma igreja militante. A igreja triunfante são aqueles crentes remidos, lavados no sangue de Jesus, que já partiram e já estão com o Senhor na glória. Mas existe a igreja militante que ainda está aqui, militando, lutando, fazendo a obra do Senhor. E Jesus Cristo vem buscar a igreja. Jesus Cristo vem. Viu, meus irmãos? E sétimo, esse aqui, vamos lá. Promover ideologias anticristãs. E o inimigo, ele se utiliza das pessoas, se utiliza de governantes, se utiliza de líderes para promover ideologias. Preste bem, ideologias são linhas de pensamentos anticristãs que vão de encontro à palavra de Deus. E muitos estão se deixando se enganar porque estão indo atrás de pessoas, estão indo atrás de líderes, estão indo atrás de governantes, estão se esquecendo da ideologia que cada um está defendendo, que vai de encontro à palavra de Deus, que vai de encontro à igreja, que vai de encontro à minha e à tua fé. Tudo isso impulsionado pelo inimigo da minha e da tua alma, Satanás. Essas ideologias, não é de hoje não, viu? Desde que o mundo é mundo, que essas ideologias existem, ideologias anticristãs, ideologias que vai de contra a palavra do Senhor, são ideologias que apoiam o aborto, que apoiam o genocídio por aí afora, e tantas coisas contra a igreja do Senhor. São ideologias que vão de contra a família tradicional, a Bíblia Sagrada. Pessoas que já disseram que se for preciso queimam a Bíblia Sagrada. São essas ideologias que estão sendo surgidas, e para isso estamos estudando esta lição na manhã deste domingo: batalha espiritual e as armas do crente. Quais são as armas na qual nós devemos usar para vencer essa batalha? A primeira eu já falei, as outras vão vir mais adiante. Para que as outras possam funcionar, é necessário ter uma vida constante de oração. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revestível de toda a armadura de Deus. Diante desse contexto todo, é necessário que estejamos revestidos de toda a armadura de Deus. Encerrando aqui, já passando para o nosso presbítero Odemário, ele tem mais alguma coisa para falar. O terceiro tópico é as armaduras de Deus. Aí fala as agências das potestades do ar, que é o terceiro subponto desse segundo tópico, que fala esses seres são caracterizados por três aspectos. Eles são poderosos, quando fala de principados e potestades, indicam poder, primazia e autoridade para agir. Segundo, eles são malignos. Esses agentes foram as hostes espirituais da maldade. Refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. E terceiro, eles são astutos, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja, como já vimos aquelas 7 na qual nós já falamos, quando Paulo escreve aqui no versículo 12: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, tenha em mente que eles são poderosos, que eles são malignos e que eles são astutos. Então, que possamos estar firmes, sempre em oração. Encerrando aqui esse segundo ponto, temos aqui o terceiro tópico da nossa lição para... Muito bem, glória a Deus. Então, vamos passar assim para o terceiro tópico, que fala sobre as armas espirituais indispensáveis de defesa. Vamos deixar assim a cargo do nosso presbítero Odemário. Ele pontua mais alguma coisa e fala sobre essas armas espirituais. Muito bem, glória a Deus.
Conforme já o presbítero Elias se pontuou o primeiro ponto e o segundo a lição, nós vamos ser bem enfáticos no terceiro ponto da lição, que são exatamente as armaduras pelas quais devemos utilizar de Deus para esse combate, para essa batalha espiritual. Mas gostaríamos de pontuar aqui para vocês, dizer que o mundo espiritual, ele reflete no mundo físico, não tem como. O mundo espiritual, ele reflete no mundo físico, não tem como. Porque, como já foi dito, toda atuação, o campo de atuação do maligno é na mente humana. E a mente, por aderir e não fazer uma reflexão ou uma vigilância nisso, então, certamente coloca em prática dentro do mundo físico. Então, sempre vai ter isso, o mundo espiritual refletindo no mundo físico. Outra coisa aqui interessante nós pontuarmos também, nesse preparo espiritual do cristão, nessa batalha espiritual, é dizer que, como foi já enfatizado nessa manhã, o poder da oração. Então, sem oração não tem como vencer o campo espiritual, porque, como o presbítero Elias já pontuou, nós não enxergamos. E como nós vencemos isso? Tem que ser pelo discernimento a qual Deus, através do Espírito Santo, Ele nos dá. Exemplo, dois exemplos para você entender o que é o discernimento no campo espiritual. O apóstolo Paulo, certa feita, estava pregando, esses dois exemplos estão no livro de Atos dos Apóstolos, e tinha um mago lá que usou seus lábios para ir de encontro ao evangelho que Paulo pregava. E Paulo discerniu que não era o mago humano, mas sim o diabo na mente dele fazendo com aquilo, perturbando. Mas Paulo discerniu através do Espírito Santo, repreendeu e fez esse homem ficar cego por um tempo. O segundo exemplo de Paulo em Atos foi aquela jovem que estava ali, parecendo que era ela falando para eles, quando disse que ela estava ali com seus senhores para dar lucratividade através de adivinhações. E quando Paulo passou com Silas, ela disse: eles são certamente homens do Deus Altíssimo. Fez um elogio para eles, né? Então, se nós não tivermos ligados, sintonizados no campo espiritual, pensamos que é o humano nos elogiando. E na realidade, nessa história, não era a menina que estava elogiando Paulo e Silas, mas era o diabo elogiando eles, para que eles não expulsassem ele da menina. Mas Paulo discerniu que era o espírito maligno naquela jovem e repreendeu. E por ele repreender e bater em retirada do nome de Jesus, eles foram presos. Mas aqui mostra que nesse campo espiritual tem que ter o discernimento, porque nem tudo vem do humano e nem tudo também é do diabo. Então, tem um momento que é ação humana e tem um momento que o humano está dando lugar ao diabo, e a gente tem que saber discernir isso, porque senão a gente vai fazer uma complexidade dentro dessa área. Então, por isso que é importantíssimo nós pontuarmos isso. Outra coisa que eu ia pontuar, quando Elias falou aqui nesse sétimo, de promover ideologias anticristãs, esse aqui é o ponto fatal do diabo, né? Ele, se nós observarmos hoje, ele atua na família, preste atenção, na família, na política, na religião e no campo acadêmico. Como ele influencia nisso? Como já foi dito, primeiramente é na mente. Porque uma coisa é ser possessa do diabo, outra coisa é dar lugar para ele se utilizar. Então, dentro dessas ideologias, nós podemos citar aqui algumas. A ideologia marxista, que é totalmente comunista e anticristã. Ideologia de gênero, porque vão querer fazer nós engolirmos aquilo que a Bíblia vai contra, quer mostrar que Deus criou o homem, criou a mulher e não um terceiro sexo. Então a ideologia de gênero vem para isso, para tentarmos, como cristão, engolirmos essa prática que Deus fez um terceiro sexo, que é mentira de Satanás, porque está na Bíblia registrado que Deus só fez o homem e a mulher, não é? E depois também tem a ideologia do secretismo religioso. Por quê? Porque o diabo vai trabalhando para mostrar que todas as religiões, independente de qualquer coisa, levam a Deus. Isso que é uma mentira de Satanás. Porque só quem leva o ser humano a Deus, ou o mais vil pecador, o próprio Jesus diz. João 14,6 está escrito, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai Celestial se não for por mim. Então o caminho, meu irmão, é Jesus Cristo. Nenhuma religião leva ser humano a Deus, só quem leva é Jesus Cristo. Então essa teologia do secretismo religioso é uma invencionice do diabo para querer enganar aqueles que têm um conhecimento pela palavra, tá bom? Outra ideologia também que poderíamos colocar aqui é também a ideologia da falsa ciência. Vou citar aqui um exemplo para você, o que é a falsa ciência e a verdadeira ciência.
Nessa pandemia, o que estava acontecendo? Exemplo, a verdadeira ciência diz que a ivermectina, hidroxina e outros fazia bem para combater o vírus, a verdadeira ciência. Mas como dava pouco lucro, porque é barato, aí a falsa ciência diz, não serve não, porque vai dar problema no coração, vai dar problema nisso, só para o povo não usar, preferir morrer, porque é barato, não dá lucratividade. Então a gente tem que ter cuidado com a verdadeira ciência e com a falsa ciência, porque quer lucro, que as pessoas possam morrer. O interessante é dar lucro para a falsa ciência. Então nós como cristãos temos que discernir essas coisas também. Então a verdadeira ciência é aquela que vai dizer, isto aqui realmente serve para isso, e vai provar cientificamente, e não ir por algumas alusões de uma falsa ciência, por querer ter lucratividade própria e ser engolido por ela. Então tenhamos cuidado também com isso. Então todas essas ideologias, o diabo se utiliza para minar a sociedade. Então por isso que é muito bom que nós entendemos desse canto esse campo da batalha espiritual, porque com esse discernimento que Deus dá através do Espírito Santo, nós temos uma mente e temos que ter sempre uma visão crítica em cima disso, dentro do conhecimento da palavra de Deus. Então isso é muito bom também nós pontuarmos nessa lição de hoje. Outra coisa que interessante, que eu estava lendo, pesquisando em alguns especialistas, nesse segundo ponto, ele conhece as astúcias ciladas do diabo. A astúcia cilada, quando a gente vai lá no grego, que é original, na realidade a palavra grega lá não está o nome nem astúcia nem cilada, porque isso aqui foi uma transliteração do grego para o português, para ficar mais fácil o entendimento. Mas lá vai dizer, sabe o que no grego? Vai dizer que é metodologia, métodos. Ou seja, o diabo se utiliza de métodos, de metodologia para enganar as pessoas. Isso é interessante, por quê? Porque, exemplo, nós temos um curso teológico. Se você perguntar assim, Aldemário, qual é a tua metodologia do teu curso para que eu possa ingressar? Eu vou dizer assim, a metodologia do meu curso é, primeiro, apostilha. Segundo, para aprender pela apostilha, temos data show. Terceiro, temos exercício de fixação. Temos prova escrita. Temos apresentação do trabalho dos alunos presencial. Então, essa é a metodologia do meu curso para eu atrair quem quer vir para mim. Então, por isso que aqui no grego vai dizer que o diabo tem sua metodologia para atrair as pessoas para ele. E a gente precisa se acordar para isso. Porque muitas vezes, muitas coisas que o diabo dá e que é bom, a gente pensa que é de Deus, mas não é de Deus. Até mesmo o dinheiro. Quem é que não quer dinheiro? E é uma arma muito grande de Satanás para enganar as pessoas, pensando que é Deus que está dando. Quantas pessoas tiram no jogo de bicho e de graças a Deus, será que foi Deus mesmo no jogo de bicho que deu aquele dinheiro? Então é coisa para nós discernirmos e pararmos para pensar. No campo espiritual há uma atuação muito direta do maligno, e essa lição está vindo para isso. E o apóstolo Paulo teve essa experiência, e por isso que ele escreve com muita ousadia essa carta aos Efésios. Mas vamos agora para o terceiro ponto, porque é o fechamento de como nós combatermos essas coisas, né? Como Elias já enfatizou, Paulo vai relatar aqui 6, mas nós podemos agregar 7, que é exatamente a oração, que essa é fundamental. Então vai mostrar aqui 7 armas, de uma forma direta ou diretiva, estão vendo 6, mas agregando a oração, que essa é fundamental, então são 7 armas pelas quais nós devemos ter para vencermos nesse campo espiritual. Então Paulo vai falar primeiro aqui é o seguinte, cingidos os vossos lombos com a verdade. Aqui trata-se de o cinto que o soldado romano usava. Interessante aqui é mostrar por que é que Paulo, ele pega a figura de um soldado romano. Paulo tem experiência, eu queria aqui conjecturar para imaginar Paulo na prisão, porque quando ele escreve aqui, ele está na prisão em Roma. Então o soldado romano é que tomava conta dele na prisão. Eu imagino Paulo preso e olhando para a vestidura do soldado romano. É interessante o capacete desse soldado. E essa couraça que está no peito dele também é interessante. Esse cinto que está aí também dividindo essa couraça da vestimenta inferior. E esse sapato dele, essa sandália que está nos pés dele. Então o escudo também que ele vai para uma batalha. Interessante isso. Isso dá para eu agregar, como Jesus fazia usando parábolas e metáforas, e eu trazer também para a igreja de Éfeso. Porque é interessante essa vestimenta do soldado romano para uma batalha. Então eu quero trazer isso para o âmbito espiritual, concernente a uma batalha espiritual. E é exatamente o que Paulo vai fazer. E ele começa logo com o quê? Com um cinto. E ele vai dizer qual é a função do cinto? Trazer a verdade. Não é interessante isso, né? E por que a verdade? Porque a Bíblia vai dizer no Evangelho de João
que o diabo é o pai da mentira. Mas Paulo, dentro da simbologia do cinto do soldado romano, ele vai dizer o quê? Não, você tem que trazer aí a prática da verdade. E faz me lembrar quando o texto de João, capítulo 8, versículo 32, vai dizer assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí a pergunta pode ser: que verdade é essa? Aí está lá em João 14,6, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, essa verdade é quem? Cristo. Ele é a verdade. Por isso que ele foi um grande revolucionário na sua época, porque ele falava a verdade. E o mundo que nós vivemos hoje não é diferente. Falarmos a verdade magoa as pessoas, até mesmo dentro da igreja. Quantas pessoas às vezes têm pecado, e quando nós sabemos que chamamos para conversar e falar a verdade, machuca, dói e ainda fica com raiva, porque não aguenta e nem suporta escutar a verdade. Então o diabo, sabendo disso, ele vai trabalhar exatamente nesse ponto, onde Paulo vai ensinar através do cinto do soldado romano, que devemos praticar a verdade. E o diabo vem contraponto a isso, querer ensinar a mentira. E quantos cristãos mentirosos no nosso meio, independente de cargo hierárquico, pode ser pastor, presidente, a um congregado. Será que não mente? Ou não já caíram na mentira? É forte essa lição, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, saber discernir essas coisas, porque o diabo ele não brinca, como já foi dito e vou pontuar sempre. Ele primeiro trabalha na mente humana, joga a seta, e se não souber administrar, vai cair, porque é mundo espiritual, e mundo espiritual não se consegue com força física. Por isso que a primeira arma é a oração, porque só Deus, só através do Senhor, é que nós conseguimos vencer essas ciladas, esse campo espiritual que é atuado pelo maligno. Então devemos ter muito cuidado com isso. Segundo, ele vai dizer, vestida a couraça da justiça. Presta bem atenção. A couraça da justiça. Essa couraça ficava no peitoral do soldado romano, no peitoral. Para quê? Para proteger os órgãos vitais. Um deles o coração. Mas tem um fígado, tem um rins, sim. Mas vamos se deter no coração, que era o principal. E aqui no campo espiritual, o que é que Paulo estava querendo dizer aos Efésios e para nós nessa manhã? Que o diabo vai trabalhar para atingir o nosso coração. Vai lançar seta no nosso coração. Escuta o que eu vou te falar. Ele vai querer lançar ódio no teu coração, no meu coração. Ele vai querer lançar orgulho, ser orgulhoso através do nosso coração. Tu estás entendendo o que eu estou falando? O que Paulo está dizendo? Ele vai tentar também lançar inveja no nosso coração. Então a couraça da justiça que Paulo está representando é exatamente isso. Se praticarmos a justiça de Deus, aí sim conseguimos vencer o ódio, a inveja, o orgulho e tantas outras coisas mais negativas. Inclusive também aguardar mágoas no coração. Então isso é a simbologia. Então que tenhamos cuidado com essas coisas para não vir sobre o nosso ser. Quando eu falo coração, é o nosso ser. Então a couraça da justiça é esse símbolo dentro da vestimenta do soldado romano. Depois ele vai trazer o terceiro. Ele vai pontuar aqui agora, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Ele vai falar agora de sapato ou sandálias. Alguns estudiosos dizem que eles usavam um tipo de sapato que era no formato de uma sandália, que era de um couro muito duro e que embaixo desse couro tinha umas proteções como em ferro, que é para quando o soldado fosse para a batalha e corresse, ele não escorregasse. Porque se ele escorregasse, era um ponto para o inimigo pegar ele. Então tinha que ter toda essa preparação dentro do sapato, ou essa sandália, dos soldados romanos, para ele não cair, para ele não escorregar. Então o que vai simbolizar isso na nossa vida? É exatamente que o diabo vai trabalhar para que eu e você não saia a campo para evangelizar. Para ele estar escorregando, ficando em casa e as pessoas precisando entender o plano da salvação. E eu preciso estar com meus pés fundamentados em Cristo e com coragem, preparado para ir ao campo da batalha espiritual na evangelização. É isso que Paulo está trazendo nessa simbologia. Sermos testemunha de Cristo. E ser testemunha de Cristo é evangelizando e as pessoas veem em nós que realmente somos adeptos de Cristo. Isso é muito forte. Depois ele vai para tomando sobretudo o escudo da fé. Aí é muito forte, porque nesse escudo da fé, meu irmão,
Você sabe que o escudo é para proteger. O soldado romano usava o escudo que tem um tamanho de 1,20 por 80. Então, se você pega aqui 1,20 na sua mão, de cima para baixo, por 80 de largura, praticamente você protege todo o seu corpo. Não é verdade ou não? 1,20 por 80, você protege quase o seu corpo. Era o tamanho do escudo de um soldado romano. E por que na fé? Porque esse é fundamental. A própria Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É fato. Mas como isso ocorre? Então escute o segundo. O diabo, em meio a essa fé, ele vai querer lançar. Porque, exemplo, o soldado romano na batalha, alguém vai lançar uma espada, lançar alguma coisa, e é com o escudo que ele vai se defender. E esse escudo era preparado para isso, porque se alguém lançasse uma espada ou alguma coisa pontiaguda, esse escudo ia ser a defesa do soldado romano. E no campo espiritual, o que Paulo quer dizer? É que o diabo vai lançar na nossa vida exatamente, primeiro, o medo. Segundo, dúvida. Você sabia que a dúvida é uma das maiores inimigas da fé? Se você tiver dúvida, você perde a bênção. Quem exercita a fé não pode duvidar do milagre de Deus. Então, uma das inimigas da fé é a dúvida. Segundo, vem o medo. E o diabo trabalha muito nisso, principalmente no meio cristão, para que os crentes tenham medo de alguma coisa. Existe cristão hoje que tem medo até de passar debaixo de uma escada, usa alguns amuletos, ainda sendo cristão. Porque o diabo vai trabalhar fazendo medo dessas pessoas por falta de conhecimento bíblico e da oração na sua vida. E Paulo vai enfatizar exatamente isso, que esse escudo da fé, nós temos que estar protegidos contra essas ciladas de Satanás em lançar o medo na gente, em lançar a dúvida, em lançar também outra coisa que a calúnia. É o que ele vai também lançar para a gente, são calúnias. Quando ele vê um crente, um cristão que verdadeiramente prega o evangelho, vive de oração, ele vai tentar por meio da calúnia difamar esse crente. Mas é debalde, porque maior é quem está conosco do que quem está com ele. Aleluia. Maior sempre é Deus. Elias já leu aqui. O diabo tem poder? Tem. O diabo tem como vencer a gente? Tem, porque ele é espiritual e nós somos físicos. Mas quando nós se envolvemos através da oração no espiritual e Deus atua através de nós, ele bate em retirada, porque maior é o nosso Deus. E isso é fato. Então vamos mais, ele vai aqui tomando o escudo da fé, vem agora para o outro, que é o capacete da salvação. E capacete está onde? Na cabeça. E se é cabeça, é proteção. Então o próprio soldado romano usava o capacete, que era para se proteger de algo que viesse principalmente de cima, ou que viesse direcionado à sua cabeça. Então o capacete era para proteger a cabeça do soldado romano. Por quê? É na nossa cabeça que está o cérebro. É na nossa cabeça que é no meio imaterial, intitulado como a seta das nossas emoções, que é a alma, é onde o diabo lança a seta, que é na nossa mente. E eu preciso estar protegido por Deus nessa cilada do Satanás na minha mente. Eu preciso entender quando o que vem na minha mente se agrada a Deus ou se não agrada a Deus. Se não agradar a Deus, meu irmão, é porque é seta maligna mesmo. E temos que ter cuidado muito com isso. Então, quando ele trata aqui do capacete da salvação, nós devemos entender que é a proteção de Deus sobre a nossa mente, porque Deus quer a nossa mente santa para o adorar, para o glorificar e fazer a sua vontade. Então, muito cuidado com a seta maligna que vier sobre a sua mente. Primeiro pare, ore para saber se agrada ou se não agrada a Deus, porque aí é o símbolo do capacete da salvação. E para assim nós encerrarmos, ele vai falar sobre a arma ofensiva, que é a espada do Espírito. Então a espada é a pontiaguda de um lado e do outro. Então a espada aqui trata-se dela, tá bom? A palavra de Deus. Ela sempre, ela é eficaz. Sabe para quê? Para atacar e para se defender. Então eu tenho a minha Bíblia para eu saber atacar e também se defender. E ela faz muito bem isso na nossa vida. Obviamente para aquele que lê ela, medita, faz uma reflexão e coloca em prática. Aí certamente vai saber se defender e saber atacar através da palavra de Deus. Tá certo assim? Então,
Essas armaduras, qual Paulo cita nesse capítulo 6, elas são muito eficazes para a nossa vida espiritual, para nós vencermos todo esse campo de batalha a qual nós vivemos enquanto Deus nos conceder vivermos aqui nessa terra. Não tem para onde, meu querido, tá bom? Então, eu vou finalizar, não sei se é filosofando para você, mas eu queria pontuar aqui para você dizer, olha, escuta que eu vou dizer a você o campo espiritual. Somos resultados desta guerra espiritual no mundo das ideias e das ideologias. Nós somos resultados desta guerra espiritual, tanto no mundo das ideias, que é na mente, como das ideologias. Tenhamos muito cuidado com isso, tá bom? Então a gente lê a Bíblia, se fortalece com ela, a oração é eficaz e certamente se nós aplicarmos tudo isso que aprendemos dentro desta maravilhosa lição, pode ter certeza, meu irmão, pode ter certeza, minha irmã, juntos nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus, para o nome dele continuar sendo glorificado, amém? Lembre-se do que disse o presbítero Elias, e eu vou só reforçar e terminar com esta fala. As portas, não é a porta, as portas, disse Jesus, do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Creia tão somente nisso e tu verás a glória do Senhor e serás uma bênção para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus por tudo que temos aprendido na manhã desse domingo. E respondendo aqui a pergunta da nossa irmã Leila Nepomuceno, ela perguntou qual é a igreja. Eu não sei se a irmã está perguntando de onde estamos falando ou qual é a igreja que vai ser arrebatada por Cristo, né? Então a gente responde as duas. Estamos falando aqui da Assembleia de Deus em G2, artigo 2, Escola Bíblica Dominical, e a igreja na qual se referiu aqui o nosso presbítero Ademar Água, que as portas do inferno não prevalecerão, é a igreja, são todos aqueles crentes de todos os tempos, de todas as eras, que escutaram o ide glorioso, a mensagem do Evangelho, aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e vivem de conformidade com esta palavra. Vivem de conformidade com aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, com aquilo que as Escrituras nos ensinou e estão ansiosos esperando a vinda de Cristo. A igreja, a verdadeira igreja que vai subir, ela está dizendo no seu íntimo, no seu coração assim, Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus. Ela está clamando, ela está pedindo, ela está ansiosa para que Jesus Cristo venha e arrebate a sua igreja. Esta é a igreja que vai estar com Cristo Jesus ali no céu para todo o sempre. E concluindo aqui a nossa lição na manhã deste domingo, concluímos que a vitória da igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. A excelência, a glória está no poder de Deus atuando em nós, por nós. Segundo, os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. O cristão não deve ter este pavor. O medo é salutar, que faz que nós sejamos prudentes, que faz com que eu e você busque sempre o caminho da oração, busque sempre estar nos pés do Senhor Jesus Cristo. O que nós não podemos ter é pavor, nos amedrontar de tal maneira que achando que estamos já derrotados. Como eu já disse, a batalha é injusta, mas Deus nos manda para este campo de batalha e nos proporciona os meios necessários para que eu e você possamos guerrear e vencer esta batalha, na qual nós já vimos aqui na manhã deste domingo falando dos aspectos da armadura de Deus. E terceiro, a Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. Em síntese, em certo sentido, a armadura de Deus é uma imagem de Jesus Cristo. Ele é a verdade, Ele é a nossa justiça e a nossa paz. Ele é fiel, é a nossa salvação e é a palavra de Deus. Isso significa que, quando aceitamos a Cristo, também recebemos a armadura. No momento da salvação, vestimos a armadura de uma vez por todas. No entanto,
devemos nos apropriar dela cada dia. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua igreja com as suas mãos estendidas, nos dando força. Domingo que vem estaremos aqui novamente, transmitindo um culto com os irmãos aqui também. Lembrando os amados irmãos que o número máximo de pessoas que podemos estar aqui presente é de 50 pessoas, seguindo as regras. Pessoas maiores de 60 anos é recomendado que fiquem em casa. Pessoas que estão naquele grupo de risco é recomendado também que fiquem em casa. Crianças abaixo de 10 anos não pode, nosso departamento infantil não está funcionando, mas adolescentes, jovens e adultos podem estar aqui. Estamos tendo uma sala para adolescentes aqui também. Viu, meus amados irmãos? Não sei se nosso irmão Gicá, nosso presbítero aqui, quer trazer mais alguma coisa. Lembrando que a nossa próxima lição será o estudo 1, a introdução ao livro de Atos dos Apóstolos. Então, somente eu queria aqui externar nossa gratidão e a paz do Senhor para os amados irmãos, Guiomar Pedro, irmã Maria das Neves, Natécia Santiago, Nerinaldo Valença, Mariana Barbosa, nossa jovem, professora Dalva Martins, ali de G1, Daniel Batista, Giga está aqui conosco, Sueli, esposa nosso dirigente da campanha Marconi, Luzivânia, esposa do nosso presbítero Elias, né? Sandra Dias, também professora nossa aqui na Escola Dominical, Eliel Xavier, Marilu de Rocha, também nossa irmã, Moisés Pereira, ali de G1, Moisés, Luiz Cláudio, nosso diácono, né? Adriana Guzmão, dirigente do nosso Dejadalp aqui. Então, externar a nossa gratidão aos irmãos, a paz do Senhor, por estar nos acompanhando essa manhã e junto conosco aqui aprendendo a palavra de Deus. Mas também, de forma presencial, agradecer aqui as duas secretárias da Escola Dominical, que saiu da sua residência para vir para cá, a irmã Deise, né, esposa do nosso segundo dirigente da campanha evangelizadora, irmão Eudes, nossa irmã Silvana, que também é a segunda dirigente do Círculo de Oração, ao nosso dirigente da Escola Dominical, presbítero Elias Manuel, como também ao nosso professor Gicá, que está dando a honra de estar conosco também nessa manhã. E aos jovens que chegaram aqui nessa manhã, está ali Marcos, né, nosso adolescente, Mateus, Leandro, tem 3 adolescentes ali com a professora Adriana também, recebendo administração da aula, e dizer para os irmãos que estão em casa que têm condições de saúde de vir de forma presencial, venham, porque está liberado 50% aqui na Escola Dominical também, tá bom? Então, os irmãos de forma presencial, acredito que, sei lá, nos envolve melhor. Não que em casa não seja bom, estou falando que de forma presencial, eu acho que é mais uma coisa diferenciada. Então, os irmãos que realmente puderem, o adolescente, o jovem, a irmã, o irmão, o obreiro, não deixe de vir para a Escola Dominical, não. Venha aprender a palavra de Deus junto conosco através dessas maravilhosas lições, tá bom? Então, peça a bênção do Senhor sobre as vossas vidas, no nome de Jesus, tá bom? O nosso diácono Edson Silva, nosso segundo dirigente, queremos ver ele aqui domingo, esteja aqui conosco, ele não pôde vir hoje, mas eu creio que domingo ele vai estar aqui conosco também, de forma presencial, para juntos aprendermos a palavra do Senhor. Também externar aqui o nosso apoio, nossa gratidão ao nosso pastor coordenador, pastor Luiz Sérgio, juntamente com a sua esposa, a irmã Miriam Vieira, né, por todo o apoio que tem dado aqui na área de GE, para que possamos realizar essas lives, para que você que esteja em casa, continue nos assistindo, tá bom? Então, Deus em Cristo abençoe a todos. À tarde, né, Elias, vai ter ciclo de oração infantil, culto para nossas crianças, a partir das 3 horas da tarde. E à noite, culto da família, de forma presencial, com 50 irmãos, né, 50 pessoas, e eu espero que, assim como foi quarta-feira na doutrina, que foi uma bênção, de forma presencial aqui com os irmãos, hoje à noite também os irmãos que podem vir, venham para o templo, junto conosco, adorarmos a Deus, louvarmos a Ele, e escutarmos Ele falar conosco através da sua santa e poderosa palavra. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvamos a Deus, agradecemos a Deus por tudo. Queremos aqui lembrar a diretoria da Escola Bíblica Dominical, que aqui está presente, e o corpo docente, professores, domingo, consagração. Então, pedimos aos irmãos, corpo docente, aqueles que podem vir, que não fazem parte desse grupo, né, acima de 60 anos e do grupo de risco, estejam aqui domingo na nossa consagração. Viu, meus amados irmãos? Vamos começar um pouquinho mais tarde, 8 horas, para não ficar muito cansativo para os irmãos. 8 horas aqui na nossa
consagração e 9h30 nós começamos a nossa escola bíblica dominical. Viu, meus amados irmãos? Mais alguma coisa, presbítero? Pronto. Nosso professor Gicá, ele agradece a Deus em oração na manhã deste domingo e nosso presbítero Ademário nos despede com a bênção apostólica. Queria só fazer um pequeno adeno para nós vermos como o mundo está às margens do maligno. Aí, parafraseando, diz: o mundo prefere uma doce mentira que uma dura verdade. Então, vocês que estão nos assistindo, meditem. O mundo prefere uma doce mentira que uma dura verdade. E o Evangelho é essa verdade, em nome de Jesus. Então, quem mais precisa de oração? Eu e minha casa também, oremos. Senhor e maravilhoso Deus, Pai amado, justo e soberano, graças te damos, meu Deus, por estas palavras maravilhosas, que nos edifica, que fortalece nosso espírito, que possamos, meu Deus, estar sempre revestido da armadura do Senhor, para combater justamente estas potestades. Senhor, queremos pedir também que abençoe a nossa congregação, nosso pastor presidente, o nosso pastor coordenador, os nossos presbíteros, todos os irmãos que estão aqui, meu Deus. Abençoa, Senhor, a tua santa igreja. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, que vive e reina hoje e para todo sempre. Amém. Muito bem. Também aqui externar nossa gratidão ao superintendente, né, nosso ministro Renato, né? Deus abençoe a vida de Renato e toda a superintendência da Escola Bíblica Dominical. Receba a bênção apostólica agora em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que o amor de Deus, nosso Pai, o Criador, e as divinas consolações do Espírito Santo, o Consolador, esteja sobre a nossa vida, da nossa família, de todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Dizemos amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.